Esse discurso de Jesus, assim como escandalizou os seus primeiros ouvintes, com certeza causa escândalo em muitos de nós. Como amar aqueles que nos odeiam, como ter uma atitude diferente diante daqueles que plantam o mal em nossa vida ou destroem a nossa história. Mas para nós entendermos o que Jesus quis dizer, é preciso saber o que é o amor. As pessoas, de maneira errônea, ao interpretarem a Bíblia, projetam sobre a Bíblia suas ideias e convicções. Não, deve ser o contrário. Nós devemos ter uma mentalidade aberta para tentar entender aquilo que Jesus Cristo quis dizer e aquilo que os autores bíblicos quiseram transmitir à sua comunidade. O amor na Bíblia, amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, não é algo sentimental, porque nós não temos sentimento diante daqueles que, por exemplo, nos agridem. Talvez nós temos sentimentos de raiva, desejo de vingança. O amor que Jesus fala na Sagrada Escritura é um comportamento. O que é amar na Bíblia? É fazer o bem. E às vezes nós vamos fazer o bem, às vezes não querendo fazê-lo. Sentimentalmente falando, nas nossas emoções interiores, talvez o nosso desejo seria responder na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Agora, o que faz com que o nosso comportamento seja sempre um comportamento baseado no bem para com o outro e nunca o mal? É quando nós temos uma experiência pessoal com Cristo, e na nossa condição de filhos no Filho, enxergamos a maneira como o Pai age na história da humanidade. Veja que o modelo que Jesus coloca aqui, não é um modelo de ser humano. Ele não aponta, olha, fulano de tal, siga fulano de tal, faça o que cicrano fez. Não, Jesus coloca para os seus discípulos o modo de agir do Pai da misericórdia. Ele diz, porque o Pai que está nos céus, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus, Ele age como Deus. A ação de Deus não é dependente daquilo que nós fazemos em relação a Ele ou não. Ele sabe, Deus não como se diz, dependente da nossa opinião, do nosso estado de humor, porque Ele sabe no seu coração de Pai de misericórdia, qual que é o seu projeto de salvação para todos nós. Isso aqui é uma grande lição para nós, mas é um processo de maturidade espiritual. A nossa tendência, por nossa condição animal, é se vingar. Olhemos para, por exemplo, no mundo da natureza. Quando você tem um leão que vai lá e agride o outro leão, o que o leão agredido faz? Vai lá e tenta devorar o outro e matar o outro. Quando um cachorro briga com outro cachorro, o que o cachorro que foi agredido faz? Também tenta morder. Isso é a nossa natureza animal, que deve ser purificada e receber a vida da graça e do Espírito, para que nós, sendo seres espirituais, não hajamos como animais, ou pior do que animais. Porque às vezes o animal, ele responde na mesma moeda a agressão que ele recebeu, e o homem é pior. O homem é capaz de fazer com que o desejo de vingança e a maldade não estejam necessariamente ligados à realidade de autodefesa. Olha só a pergunta de Jesus: por que se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Nós não teremos recompensa nenhuma. Então, amados irmãos, nessa experiência com Deus, nessa experiência de amor, nós precisamos o quê? Olhar para Cristo e deixar o Espírito Santo de Deus transformar a nossa história. Agora, a outra parte da afirmação de Jesus é o seguinte: então, em relação àqueles que me fazem o mal, eu devo fazer o bem. Mas o que é fazer o bem? O bem é ficar resignado? É falar amém para a injustiça do outro? De maneira alguma. Eu me lembro de uma frase famosa de Martin Luther King, que lutou contra o apartheid nos Estados Unidos, no início da segunda metade do século XX. Ele dizia: eu não tenho medo do barulho dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. Então, amar o inimigo não é ser resignado à injustiça e à maldade. O que é amar? Às vezes amar é falar não, amar é colocar limite, amar é dar um basta à injustiça. Olhemos, por exemplo, na educação dos filhos.
O filho que está lá, pequeno, começa a fazer algumas questões de ataque, sei lá, o irmãozinho, começa a dar trabalho dentro de casa. Você, como pai, vai deixar que o filho faça o que ele quiser? Ou você vai colocar limite? Não, você vai colocar limite. Você vai ensinar os valores, vai dizer que aquilo que ele faz não é digno, não pode. Infelizmente hoje nós temos crianças que não recebem essa educação dos pais. Os pais, para não serem, entre aspas, mal vistos pelos filhos, porque não permanecem com os filhos, não dão colo com os filhos, quando a criança começa a fazer alguma atitude errônea, o que os pais muitas vezes fazem? Vão lá e dão um celular na mão da criança. Ou eu estou falando mentira? Em vez de educar, de apontar o caminho, dizer que aquilo não pode, não. Dá algum subterfúgio, dá um presente para que a criança não se conscientize sobre a maldade ou a atitude errônea que ela está fazendo. Mas assim, não só em relação às crianças, em relação à vida. Então veja, Jesus aqui no Evangelho, ele não trabalha as minúcias das dificuldades e dos conflitos que nós devemos ter, que teremos com as pessoas. E uma coisa é verdade, nós nunca agradaríamos a todos. Se você tem no seu coração aquele desejo de ser unanimidade para as pessoas, você vai ser infeliz. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ser dedicado, você vai poder fazer o bem, sempre vai aparecer uma pessoa que vai ser pedra de tropeço, pedra no sapato, sempre vai aparecer uma pessoa que vai querer te criticar. Então não existe unanimidade. O que deve haver é o quê? É liberdade espiritual de olhar para a nossa vida e pensar o seguinte: aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, eu mudo diante da crítica do outro, daquilo que o outro me diz, eu vou me lapidando. Mas pessoas, e aqui em termos psicológicos inclusive, que tudo aquilo que elas fazem, elas querem a aprovação unânime dos outros, elas viram um verdadeiro inferno, um verdadeiro sofrimento. Então nós, quando formos pessoas decididas, ou somos pessoas decididas, nós temos que estar preparados para termos inimigos, para termos adversários. A lógica é o seguinte: não traga a crítica, não traga o veneno do outro para dentro de você, não traga. Se você fez análise e você viu que aquilo que o outro está dizendo sobre você, sobre a sua atitude, não corresponde ao seu comportamento, deixe com o outro. Eu digo o seguinte: no relacionamento humano, as pessoas que se relacionam conosco, elas podem nos oferecer várias coisas. Eu sempre digo isso para as pessoas na direção espiritual. As pessoas nos oferecem, por exemplo, um copo de água. Fala assim: você quer água? Essa água ela pode estar limpa, ou essa água pode estar envenenada. A quem cabe a decisão de tomar essa água? A nós. A quem cabe a decisão de dizer não à agressividade do meu adversário, não à agressividade do meu inimigo? Nós. Aí vocês podem dizer: mas padre, isso é muito difícil. Mas quem diz que ser cristão é fácil? Ser cristão não é fácil. Jesus falou aqui no Evangelho: para que vocês não sejam como os pagãos. Que vantagem vocês têm se vocês saúdam somente aqueles que dizem amém para vocês, somente aqueles que elogiam vocês, aqueles que não vos atacam? Não tem nada de extraordinário. Então Jesus vem mostrar aqui que o discípulo dele tem que ter algo de extraordinário. O algo de extraordinário é a imitação do Pai da misericórdia. Tem uma obra de espiritualidade muito famosa, final do período medieval, início do período moderno, que chama Imitatio Christi, a imitação de Cristo. A vida de cristão como uma imitação do jeito de ser de Jesus. Mas nós podemos dizer, à luz do Evangelho, a vida cristã como uma imitação do jeito de ser do Pai. O que é ser perfeito, para nós concluirmos a nossa reflexão aqui? Ser perfeito é você ser íntegro, é você não ser hipócrita, é você agir de acordo com aquilo que você sente e aquilo que você fala. A integridade que Jesus nos pede, ela é possível a partir da vida da graça e da experiência com o amor. E olha só, na primeira leitura, Elias foi lá e teve que falar a verdade para Acabe. Acabe perseguia Elias. Nós podemos ver na primeira leitura uma forma de amor. Então amar o inimigo não é ser resignado. Amar o inimigo não é cair na passividade. Às vezes amar o inimigo é agir com força e dar um basta à injustiça. Pois, como dizia Samitiba, que tinha um programa aqui na Rede Vida anos atrás, ele que já é falecido, psiquiatra, e dizia: quem ama, educa. E nós devemos inclusive educar os nossos adversários, os nossos inimigos, quando nós não os permitimos com o seu veneno, com a sua maldade, entrarem dentro de nós. Vamos olhar, por exemplo, para Cristo na cruz.
Jesus na cruz, por exemplo, as pessoas diziam assim: desce da cruz, você não é o Messias, você não fez tanto milagres. O que é isso? Agressividade, violência das palavras. E por que eles professavam isso para Jesus? Porque eles tinham um inferno dentro deles. O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não pegou a água envenenada da agressividade e tomou, e porque ele não tomou, a agressividade não o dominou. Gente, é o seguinte, nós vivemos num mundo de pessoas muito agressivas, agressividade na rede social, agressividade nas famílias, nas paróquias. Vamos ser diferentes, não entremos nessa onda de discursos violentos, de discursos que não constroem, porque o nosso jeito de ser deve ser diferente. Se nós fizermos isso, nós estaremos na escola da perfeição do Evangelho. Não é possível, não é impossível, é possível se nós deixarmos Jesus nos ajudar na experiência do amor, que não é sentir apenas coisas gostosas dentro de nós em relação ao outro, é fazer o bem independentemente de quem esteja diante de nós, inclusive aqueles que não querem o nosso bem.